satisfez o meu desejo, o seu sangue me salvou. Pela via dolorosa, oh meu Jesus, carregou a rude cruz, o seu sangue me salvou. Oh, aleluia, salvo estou, santo, santo é o Senhor, satisfez o meu desejo, o seu sangue me salvou. Cristo está a mostrar as marcas em suas mãos. Vem agora aceitá-lo, pois seu sangue me salvou. Oh, aleluia, salvo estou, santo, santo é o Senhor, satisfez o meu desejo, o seu sangue me salvou, o seu sangue me salvou, o seu sangue me salvou. Amém. Já ouvimos tantas vezes sobre a volta de Jesus. Nosso coração anseia ver o brilho de sua luz. Já está. E Jesus não aparece, temos esperado em vão. Os sinais vão se cumprindo com incrível precisão. Nossa fé está segura na divina inspiração. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: Filho, vai, chegou a hora. Filho, vai,
sem mais demora, vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, resgatei. Se você já foi tentado a descrer ou desistir, isso é obra do engano pra fazer você cair. Já está chegando o dia quando Deus se erguerá do seu trono de justiça, e a Jesus então dirá: filho, vai, chegou a hora. Filho, vai, sem mais demora, vai buscar os meus amados e traz de volta aqueles por quem você morreu. Filho, vai, agora basta, está provado, o mal não presta. Chega de esperar, a saudade dói demais. Já preparei a casa, já preparei a mesa. Filho, me traz de volta quem criei, quem perdi na cruz, resgatei. Amém. Bom dia. Feliz sábado de novo. Obrigado. O quarteto missionário. Nós podíamos até ir embora, né, depois de uma linda mensagem dessa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre oração. Quando falo em oração, você pode ver que só tem um tipo de oração, que é a oração intercessória. Não existe outro tipo de oração, se não for oração intercessória. Mesmo que uma pessoa seja egoísta, ore só por si, mas está intercedendo pela sua pessoa. Então não existe outro tipo de oração, se não é oração intercessória. Orar, irmãos, intercedendo por aquele que nós amamos, é muito bom. Estamos passando por um período que precisamos de muita oração.
Então nós começamos a pedir oração por nossos parentes, por nossos filhos, mas e orar, intercedendo pelos seus inimigos? Deixa eu falar, orai pelos vossos inimigos. Será que eu consigo orar pelo meu inimigo, aquele que me persegue? Então hoje é oração intercessória que nós vamos falar. Feche os vossos olhos. Grandioso Deus, mais uma vez na vossa presença, nesse santo lugar, vamos falar da sua santa palavra. Pai Criador, pedimos que dos altos céus venha o Espírito Santo, que nós possamos, que eu possa falar e o irmão possa entender e colocar em prática em nossas vidas. Bom, Pai, estejam cada um aqui presente, abençoando cada um conforme a sua imensa bondade. Venha, Papai, também estar com as pessoas que estão nos vossos lares, aqueles irmãos que não puderam hoje estar junto conosco na sua santa casa. Que a vossa bênção possa alcançá-la a ele de uma forma toda especial. São essas bênçãos que eu te peço e agradeço no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Então, se você for ler toda a Bíblia, você vai ver oração intercessória. Se você for no livro de Gênesis, você vai ver que lá tem a oração intercessória de Abraão orando pelo seu sobrinho Ló. Tem uma passagem bíblica que eu deixei, sabe que foi uma lição? Deixa eu pegar aqui um pouco do... Eu anotei na minha lição. Eu vim com pressa e esqueci algumas coisas para trás. Então, se você for lá no livro de João 17, versículo 20, está escrito assim lá, quem está com a Bíblia, por favor. Não rogo somente por estes, mas também por aquele que vinha acreditar na minha santa palavra. Aqui Jesus está fazendo a oração sacerdotal e nós somos beneficiados nisso. João 17, 20. Se você for lá em Lucas 22, versículo 31, você vai ver a conversa que Jesus teve com Pedro. Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, Simão Pedro, eis que o diabo te reclamou para te passar na peneira como trigo. Mas eu roguei a Deus para que a sua fé não desvaleça. Então, irmão, nós vamos ver várias orações intercessórias em toda a Bíblia. Mas hoje eu quero focar lá em Atos, por favor, Atos 12, capítulo 1 em diante. É nesse que eu quero falar mais aos irmãos. Atos 12, de 1 em diante. Aleluia, como que é? Encontraram? Amém? Os de casa, você que está em casa também encontrou? Pega a sua Bíblia lá, procura Atos 12, versículo 1 em diante. Vamos, assim diz o Senhor. Aqui diz o seguinte: por aqueles tempos, mandou o rei Herodes prender alguns das igrejas, para os maltratar, fazendo passar a fio a espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e era os dias de pães asmos. Vamos parar um pouquinho aqui só para nós meditar aqui o que eu já li. Aqui diz o seguinte: Herodes estava prendendo os cristãos, mas ele prendia o cristão para agradar a quem? A Deus. Deus não, os judeus. Se você for ver antes, depois da crucificação de Jesus, Jesus foi crucificado, foi sepultado, depois ressuscitou, subiu ao céu, e os discípulos começaram a pregar a palavra de Deus. Mas isso incomodava quem? Os judeus. Os judeus não parou com aquela arrogância. Então, Herodes, vendo que quando matou Jesus, os judeus se acalmaram, então ele fazia isso para acalmar os judeus. Se você ver mais um pouco aqui, fala que Tiago, o irmão de João, já tinha sido morto. Tiago, o irmão de João, já tinha se passado a espada, já tinha morto. E isso alegrou quem? Os judeus. E por isso ele prendeu também quem? Pedro. Prendeu Pedro. Versículo 4. Tendo o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escolta de 4 soldados
cada uma para guardarem tensionalmente, apresentando-lo ao povo depois da Páscoa. Vamos entender isso aqui agora também. Quando prendeu Pedro, qual que é a matemática aí? 4 escolta de 4 soldados cada. 4, 8, 12, 16 homens, guardando Pedro, tensionalmente. Mas por quê? E teria que passar o período da... Mas por que teria que passar o período da Páscoa? Na época da Páscoa, sempre soltava um preso. Foi assim, quando Jesus também foi crucificado, foi julgado antecedendo a Páscoa. E quando Jesus estava ali, trouxeram quem? Pôncio Pilatos lembrou, falou, olha, na época da Páscoa solta um preso. Mas ele acreditava que o povo ia escolher quem? Jesus. Mas o povo escolheu quem? Barrabás. Agora então ele guarda Pedro, porque ele temia que se levasse Pedro, o povo poderia escolher Pedro, e Pedro tinha que ser solto. Então por isso ele guardou Pedro para passar o período da Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Páscoa é a celebração do povo que saiu do Egito. É a festa do pão asmo, né? Asmo. O que acontece? No período da Páscoa, é um pão, eles comem o pão não fermentado, né? O pão asmo não pode, vocês acreditam que o pão não pode massagear ele por mais de umas 8 horas, senão ele cria uma fermentação própria do próprio trigo. Então, essa era a Páscoa. Aqui, parei aqui no versículo 4, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregou aos 4, escolta de 4 soldados, cada um para guardar tensionalmente, apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, versículo 5. Depois, Pedro, pois estava guardando no cárcere, mas havia o quê? Havia uma igreja orando intensamente. Sabe, meus irmãos, é essa hora que eu fico pensando, no meio da turbulência, no meio da dor, da aflição, não é nessa hora que a igreja tem que unir para orar um pelos outros? Sim ou não? Nós não estamos passando por um momento de turbulência, nós não estamos passando por um momento de aflição, e as igrejas, será que está orando um pelo outro, as igrejas, ou estão com as portas fechadas? Sabe, então Pedro estava ali, preso, impossível de sair, ele provavelmente iria morrer, esse já era o destino já predito pelo homem, por Herodes, e a guarda estava ali para reforçar. Mas a Bíblia diz que o povo, a igreja primitiva, orava sem cessar. E quando a igreja orava, se vocês continuar lendo, você vai ver o que acontecia com Pedro. Pedro dormia. Então a igreja orava e Pedro dormia entre 2 soldados. Um de cada lado, e Pedro sentado no meio, e Pedro dormindo tranquilamente. Sabe, meus irmãos, se você soubesse que iria morrer no dia seguinte, você teria como dormir? Tranquilo? Agora, se você estiver nas mãos de Deus, o destino não é seu, o destino é Deus que decide, então você está em boas mãos. Se for para viver, é pela glória de Deus, mas se for para morrer, é pela glória de Deus. O que nós temos que entender é isso, viver e morrer pela glória de Deus. Então Pedro agora estava lá, e eles então, o que pareceu a Pedro? Os irmãos continuam lendo aí, pareceu a Pedro a quem? Eu quero que os irmãos me ajudem, porque eu não gosto muito assim de pregar e ler, então os irmãos me ajudam aí, tá bom?
assim como diz o Senhor. Então, o que apareceu para Pedro? Um anjo. E o anjo do Senhor falou para Pedro assim: Pedro, pega o que aí? Suas sandálias, né? Sua capa, e vem e me segue. Eu fico imaginando, irmão, como que fosse você agora ali preso, 2 soldados, e tinha que passar uma comitiva de 3 soldados, com um posto de guarda de 4 soldados ainda. Então imagina agora Pedro, ele levanta, irmãos, e começa a andar atrás do anjo. E ele fica tão assim, os irmãos vão ler aí, vai perceber que ele fica tão... Os sentimentos voltaram sobre Pedro, emoção, satisfação, medo. E então ele começou a andar, irmãos, passar por aquela guarda, e a guarda não mexia com ele. A guarda não mexia com ele. Sabe, essa passagem lembro muito de Salmo 23, que diz: ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás. E ele então estava passando aí pelo vale. Já pensou, irmão? Se um soldado vê ele saindo, arrancava da espada: eis um fugitivo fugindo. E ele sentiu ali como se estivesse fora de si. E foi passando pela primeira guarda, pela segunda guarda, pela terceira, e saiu. Ele sabia que estava acontecendo, que era real, mas só que, quando acontece algo fenomenal com Deus na sua vida, você não sabe, você fica em transe. Irmãos, Deus, quando você ora a Deus fervorosamente, você sente o toque do Espírito Santo, e você sente uma coisa diferente. Quando o Pentecoste orou e o chão tremeu, eles sentiram algo diferente. Irmãos, Pedro ali, ele sentiu, ele via que era uma realidade, mas ele sentiu algo diferente. A própria Escritura traz isso relatado, que ele ficou como se fosse em transe. Então Pedro é tirado do cárcere, levado para fora, e quando Pedro estava em liberdade, o anjo deixou ele. Então, irmãos, se continuar lendo, aí você vai ver que Pedro saiu daquele local, ele foi até a um lugar onde o povo estava o quê? Orando. E então ele chega lá e bate palma. Você chega numa casa e bate palma, então Pedro chegou e bateu palma. E então uma moça sai, uma pessoa sai, uma mulher sai, vê Pedro, e ela volta correndo para dentro, e diz uma coisa que é impossível para o ser humano ouvir. Ela diz: olha, Pedro está solto, Pedro está aí fora. Pedro está aí fora, irmãos. Provavelmente ela chegou, achou as pessoas ainda orando: Senhor, liberte Pedro, tire Pedro desse cárcere, dessa prisão. E ela chegou, talvez até tinha talvez interrompido o sermão, e falou: olha, Pedro está aí fora. Aí aquelas pessoas então olham para aquela mulher e dizem o que para ela? Você está? Louca. Acompanha eles, irmão, vamos acompanhar aí. Você está louca. Sabe, meus queridos, se você ora a Deus com fé, Ele manda anjos, muitos anjos ao seu auxílio. Conta uma vez uma história que eu vi de um homem que, por necessidade maior, ele vinha com o seu carro atrasado. E então, ao longe, ele viu a barreira da polícia. A polícia tem a obrigação de prender os carros que estão atrasados, ele estava errado. Mas, no entanto, a necessidade era muita. Mas ele orou ao Senhor: Senhor, me livra agora nesse momento. E aquela barreira, irmão, sempre tinha policiais ali, fazendo o seu trabalho. E num certo momento ele vinha vindo, ele parou, desceu do carro num monte mais alto, subiu e olhou, e a barreira estava vazia. Sabe, meus queridos, se você ora a Deus, não duvida da sua oração.
Acredita. Porque se tem uma coisa que é do cristão é a certeza. A incerteza é do inimigo. A dúvida é do inimigo. Quando o cristão começa a ter dúvida na sua cabeça, o inimigo já ganhou a batalha. Será? O cristão não fala será, ele fala é sim. É sim. Então aquele povo orava para que Pedro fosse liberto, e a mulher chega e ele fala, não, você está louca. Sabe, irmãos, a oração intercessória, ela é poderosa. Tenho eu feito uma oração intercessória? Tenho eu sendo egoísta, orando só para mim? Tenho eu orando só pelos meus pedidos? Senhor, me abençoe, Senhor, não deixa faltar o pão para mim, Senhor, me olha, Senhor, será que eu tenho feito esse tipo de oração? Nunca se precisou tanto de uma oração intercessória como nos nossos tempos atuais. Nunca se precisou de uma igreja tão cheia como o nosso tempo atual. E o que nós vimos hoje é a igreja vazia. Sabe, meus queridos, eu não sei a forma como algum vê essa pandemia. Não sei. Talvez o mesmo remédio que eu tomo, se volta o mesmo sintoma que eu, dor de barriga, o remédio que eu tomei foi eficaz para mim, mas para ele não deu eficácia. Então, cada um tem uma forma de agir a uma situação, cada um tem uma patologia diferente. Então, eu não sei o que leva a pessoa ao caminhar na vida, na fé, dá um pouco de fraquejar. Sabe, irmãos, se nós não tivermos alicerçado como Cristo, nós vamos cair. Lembra de Daniel? O povo ia ficar cativo 70 anos. E o povo agora foi liberto. E o povo agora estava na onde? Na reconstrução do templo. Mas estava com problema para reconstruir o templo. Então Daniel ficou ali orando por 3 semanas, orando. E Daniel deixou de comer manjares desejáveis. Deixou de comer carne. Deixou de beber vinho. E ele ficou ali em oração. Intensamente, fala o livro de Daniel, intensamente. Imagina um homem que ora 3 vezes. Agora está orando intensamente. Quantas vezes eu oro? Sabe, meus queridos, a salvação do ser humano funciona da seguinte forma, temos que entender isso. A oração do ser humano funciona da seguinte forma. Deus pagou seus pecados. Morreu, pagou a sua dívida. Aqui está você, e você tem que abrir a porta para o Espírito Santo. A hora que você abre a porta para o Espírito Santo, você começa a caminhar para Deus. É assim que funciona. Se não for assim, não funciona. No céu só vai entrar quem quiser estar lá dentro. Precisamos saber disso. E o que eu estou fazendo? Qual que está sendo a minha caminhada para com Deus? Será que eu estou caminhando ao encontro de Deus? Será que eu não consigo nem orar por mim, imagina orar pelos outros? Será que eu consigo orar por aquele que me persegue realmente? Até outros dias atrás, irmãos, eu estava pensando naquela parte da Bíblia, falar que em tudo dei graça, em tudo dai graça, vamos ficar mais sério, em tudo dai graça. Então eu fiquei pensando comigo, falei, não, mas eu não posso em tudo dar graça. Eu não posso dar graça para uma dor de barriga. Ô Senhor, muito obrigado pela essa dor de barriga que está. Eu vou dar graça, alguém bate no meu carro e fala, não vou te pagar, o Senhor abençoa ele, que ele... Será que é assim que funciona? Aí eu pensei, mas se eu oro para Deus com o coração não sincero, é aceita a oração?
À noite foi embora a energia da minha casa. Matei mosquito a noite inteira, fora o calor. Não consegui dormir. O lençol ficou molhado, o travesseiro molhado, suor. E eu teria que trabalhar no outro dia do sol quente. Eu trabalho no sol quente, sei como que é. E aí de manhã cedo eu vou fazer o culto matinal e falo, Senhor, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Sabe, meus queridos, sabe por que eu não vou dar graça? Porque o meu coração não está convertido ainda. Porque um homem de coração convertido, ele dá graça em tudo. Trabalhava num lugar onde fui lesado. Um camarada veio, ainda chutou meu pé. Se fosse um tempo atrás, eu tinha quebrado tudo aquilo ali. Mas agora eu dou graça porque eu sou um homem convertido. Se você não for uma pessoa convertida, você não vai conseguir dar graça a tudo. Você começa a lastimar, a reclamar. Hoje eu não consegui fazer tal coisa, não estou conseguindo pagar as contas. Senhor, e começa a ficar aquela ladainha, Deus não gosta de quem fica reclamando. Precisamos, irmão, ter um coração convertido. Porque um coração convertido dá graça a tudo. Sabe por que eu estou falando de coração, irmãos? Porque a oração, ela sai daqui, ó. Se tem uma pessoa que você não pode ser hipócrita, é com Deus. Eu posso dizer que gosto de uma pessoa, mas eu odeio ela. Ela não sabe. Eu posso comer algo gostoso, ruim, e falar que está gostoso. Gostou, gostei. Quer mais? Aí, quero mais um pouquinho. Eu posso, a pessoa não me conhece. Mas com Deus você não consegue ser hipócrita, não consegue ser falso. Por isso que eu falo da conversão do coração. Se o seu coração não estiver convertido, você consegue dar graça até pelas coisas ruins. Nosso maior exemplo disso, irmãos, é Jesus. Sendo esbofeteado, espancado, carregou uma cruz, foi zombado. Tudo que ele sofreu foi no meu lugar. Eu não merecia nada. Certa vez eu encontrei uma irmã da igreja que falou bem assim: Jesus não precisava passar por isso. Mas se ele quisesse salvar nós, precisava sim passar por isso. Porque o salário do pecado é a morte, e o homem pecou. Quando Adão pecou, deixou o pecado. O salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ele nos deu a vida eterna. Depois de tudo ferido, massacrado, a Bíblia fala que ele foi moído. Sabe o que é moído, irmão? É uma coisa irreconhecível. Pega um bicho e moe ele para você ver, você não reconhece mais. Mas depois de tudo aquilo, na cruz, ele fez uma oração: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se nós temos em nosso coração um coração convertido, é esse sentimento que nós temos que ter. Eu não posso ser imitador de Jesus se eu não imito Ele, se eu não consigo perdoar aquele que me ofende. Eu não consigo ser imitador de Jesus se o meu coração não estiver convertido. Que nós, irmãos, possamos orar um pelos outros. Fico imaginar os oradores daquela época. Quanto mais sofria, mais se pegava a Jesus. Jesus, quando orou no Getsemane, irmãos, que suava gota de sangue, o flagelo estava por vir. Ele se apegou mais a Jesus, a Deus. Se você quer ver uma vida no coração convertido, busque a Deus. Se você quer ver um amigo aqui dentro, busque a Deus. Muitas das vezes, você vai orar por uma pessoa intensamente, e você vai morrer.
e essa pessoa não vai estar aqui na igreja. Mas depois da sua morte, algum tempo depois, essa pessoa converte e você vai encontrar ela lá no céu. Que Deus nos abençoe e que nos guarde. Nesse momento, vamos ver a mensagem musical. Rendido aos teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando o teu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego, como me entregaste tu. Rendido aos teus pés, eu quero estar, meu Jesus, contemplando o teu rosto e o teu olhar de amor, e abraçar-te com ternura, como sempre fazes tu, e dizer-te que te amo, como me disseste tu. Quero servir-te, Jesus, como me ensinaste tu. Minha vida te entrego, como me entregaste Amém. Oremos. Quão grande és tu, quão grande é o seu amor, quão grande é vosso cuidado, Pai, para cada um. Muito obrigado, Senhor, meu Deus,
porque os vossos anjos acampou ao redor das nossas casas, porque o Espírito Santo tocou em nossos corações, e hoje viemos à sua santa casa para render honra e glória ao seu sagrado nome. Pai Criador, que nós possamos, bom Pai, aprender a oração. Que possamos orar, bom Pai, um pelos outros. E nesse momento, bom Pai, pensamos então que vinha estar com cada família aqui representada. Vinha estar, bom Pai, com aqueles que não puderam vir. Bom Pai, vinha estar com alguma família, talvez, que hoje esteja enlutado, porque perdeu o seu ente querido. Vinha estar, bom Pai, com aquele que perdeu o emprego. Bom Pai, vinha estar com aqueles que estejam deitados em algum leito de hospitais esperando um atendimento. Vinha estar com os profissionais de saúde. Pai Criador, são tantas coisas, tanto sofrimento aqui neste mundo. Por isso, bom Pai, almejamos fortemente a sua breve volta. Queremos, bom Pai, estar em um lugar preparado pelo Senhor. Queremos, bom Pai, ter a vossa companhia todos os dias. Queremos ver a vossa face. Pai Criador, nos dê essa fé, que pelos olhos da fé nós possamos já estar dentro das mansões celestiais. Que nós possamos, bom Pai, dar passos firmes e fortes rumo às mansões celestiais. Pai de amor, que nada neste mundo nos impeça, que nada deste mundo nos tire a verdade cravada em nossos corações. Por isso, bom Pai, fique em nossos corações. Faça a morada em nossos corações. Pai de amor, não somos dignos, não sou digno, mas eu sei que confio fielmente ao Senhor. Por isso, bom Pai, eu olho para o alto, porque de lá vem o meu refúgio. Pai de amor, esteja também com esse quarteto cantando aqui. Abençoa, bom Pai, esses homens, que ele possa levar esse evangelho forte a todo lugar que eles for. Abençoa, bom Pai, a sua família. Abençoa a todos nós. Necessitamos e carecemos da sua proteção. São essas inúmeras bênçãos que eu te peço, bom Pai, e te agradeço. Em nome sagrado, Senhor Jesus. Amém. Queremos agradecer a presença dos nossos irmãos, nessa manhã sabática. Também queremos agradecer o Quarteto Missionários, que, como fizeram de tudo para estar conosco. Muito obrigado pelos lindos louvores que tiveram com a gente. Também agradecer o Valcir pela mensagem.